Muito bem, meus irmãos, nós daremos início hoje a uma nova série de estudos, ainda não é no tema da santificação, que é o tema que abraçamos ao longo desse ano, não é? E já trabalhamos aqui vários aspectos da santificação, sempre procurando fugir, né? Não, fugir é uma palavra tanto quanto inadequada, mas só para a gente entender, ou melhor, sair um pouco daquela perspectiva de santificação, não é, tendo em vista mais o cunho moral da ideia, né? Estamos procurando aprofundar, não é, o entendimento na palavra do Senhor acerca da santificação. E essa última série, que intitulamos exatamente assim, Santificação Profunda, abordará alguns aspectos, não é, fundamentais na busca pela santificação, não é? Os nossos estudos baseiam-se no livro de mesmo nome, Santificação Profunda, de D.N. Ortlund, onde, juntamente com a palavra do Senhor, nós refletiremos acerca do tema, procurando entender de forma cada vez mais profunda o que significa buscar santidade em profundidade. Eu começaria perguntando para vocês como está o seu crescimento espiritual. Pensando nessa perspectiva, você se encontra satisfeito, angustiado, frustrado? Quanta profundidade há na sua jornada de fé? Você se percebe estagnado, angustiado, frustrado? Ou ainda percebe contornos de arrogância, em contraste, né, com uma percepção honesta de tudo? É possível, meus irmãos, que muitas dessas coisas façam parte, né, da nossa vida no momento em que nós pensamos acerca do nosso crescimento espiritual. A bem da verdade, todo cristão deve estar envolvido, engajado em crescer na sua fé, em aprofundar o seu conhecimento na palavra do Senhor, em saber aplicar também os conceitos, não é, que a teologia nos oferece, a fim de que possamos viver, como tem sido o desafio lançado aqui diante de nós, a vida de todo aquele que pretende agradar ao Senhor. Nós não somos chamados apenas para decorar conceitos. Nós não estamos aqui apenas para entendermos e não aplicarmos tudo isso à nossa vida. Entendemos que o crescimento ele é profundamente necessário. O apóstolo Paulo, Pedro, vão falar dessas questões como sendo prioridade, não é? Para aqueles que pretendem agradar ao Senhor em todos os aspectos da sua vida. Como exemplo, nós temos aí o texto de Efésios, capítulo 4, onde no verso 15, Paulo nos dá a deixa: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Sempre o alvo, não é, do nosso crescimento, ou poderíamos assim dizer, o cerne desse crescimento, precisa de fato ser a pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a ideia dessa profundidade cristocêntrica, porque nós não podemos começar a pensar em santificação, em profundidade, à parte, não é, da pessoa de Cristo Jesus. Isso requer de nós um autoexame. E normalmente esses desafios não são tão agradáveis, não é, de se levar a efeito, porque no momento em que nós nos examinamos, precisamos confrontar o nosso ego, precisamos consultar o privado tenebroso do nosso coração, não é, aquele recôndito mais escondido que só nós e o Senhor conhecem, justamente para que nós possamos ali fazer uma análise e verificar como está a nossa vida, como é que nós crescemos, como é que anda o nosso aprofundamento. Se ele acontece em alguma medida, é mero moralismo? Ou é uma elevação da intelectualidade? Ou ainda, não é, a coletânea das nossas experiências?
Sabemos que o desenvolvimento cristão saudável passa por essas três coisas, mas é preciso que nós experimentemos um pouquinho de transcendência. Daniel Ortland vai dizer: o crescimento cristão consiste em harmonizar o que você faz, diz e até mesmo sente, o que de fato você é. Então, aquilo que nós expressamos no dia a dia diz respeito aos nossos feitos, ao nosso discurso e às nossas emoções. Henry Scougal vai dizer que a mudança genuína ocorre por meio da seguinte realidade: a vida de Deus na alma do homem. E é partindo daqui que nós vamos refletir. Essa reflexão, na verdade, é para os exaustos, é para os cansados, é para aqueles que olham para a sua vida de santidade e se sentem, muitas vezes, desanimados. Para aqueles que olham e percebem, está faltando alguma coisa. Não é para acomodados, não é para aqueles que estão satisfeitos, mas é realmente para aqueles que querem agradar ao Senhor de modo mais intenso. Então, se essa é a sua perspectiva, eu convido você a não perder esta série de estudos. Ela provavelmente é a última, do ano, dentro dessa temática, mas que seja aquela que vai nos inquietar a ponto de seguirmos de maneira mais intensa na busca, por uma vida santa e agradável ao Senhor em todos os aspectos. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, diz o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pensar em crescimento, pautado na pessoa de Cristo Jesus, significa meditar sobre a sua cruz. Entender tudo aquilo que Jesus fez. Conhecer os aspectos, do pacto, da redenção, da salvação. Essas coisas todas que nos fazem hoje nos sentirmos amados, mas que devem sempre virem acompanhados, essa sensação deve sempre vir acompanhada da importância da cruz para que tudo isso acontecesse. Nós não podemos ignorar a mensagem que ela traz ao nosso coração, quando ela nos chama a reconhecer o engano no qual muitas vezes nós estamos metidos, para que reconheçamos a nossa profunda dependência da graça de Deus. Ainda o autor vai nos inquietar um pouco mais, quando ele medita sobre algo interessante, quando ele afirma que uma razão comum para falharmos em abandonar o pecado é que temos uma visão domesticada de Jesus. Eu achei interessante essa expressão, porque domesticar, a pessoa de Jesus é muitas vezes diminuir a sua importância em nossa vida. E ele explica: uma visão domesticada de Cristo, a qual, a despeito de toda a precisão doutrinária, reduz a sua glória em nossos corações. Alguém ou algo que foi domesticado não consegue extrapolar os limites, daquela, qual é a palavra? Daquele adestramento. Quando alguém é adestrado, basta um comando, basta um sinal, um signo, como se afirma na psicologia, para que a reação seja exatamente aquela que se espera. Se nosso coração traz um Jesus domesticado, adestrado, ele não significará para nós muito mais daquilo que nós pensamos a seu respeito. Mas o grande desafio, meus irmãos, é que nós olhemos para Cristo tal como Ele de fato é. Ao longo aqui do início, do nosso momento aqui, nós ouvimos canções, lemos textos que mostram a centralidade de Jesus em nossa vida. Entendê-lo como Senhor do universo é fundamental para que nós o adoremos como tal.
Mas se Cristo é aquele que apenas pode nos ajudar em alguns aspectos da sua vida, normalmente os mais simples, nós nunca perceberemos ou experimentaremos a plenitude do seu poder. Não que ele esteja enfraquecido, mas nós não estamos, não é, por assim dizer, abertos ou prontos a enxergá-lo como de fato ele é, uma pessoa real. Essa pessoa real vive e se relaciona conosco. É nele que nós somos chamados a crer, é nele que nós somos chamados a entender que todas as nossas necessidades são realmente satisfeitas. E não, falando aqui de necessidades, não aquelas que julgamos ser as mais importantes, que muitas vezes são necessidades, não é, de pouca prioridade, se é que a gente pode falar assim, necessidades periféricas. Mas estamos falando de coisas essenciais, e para que nós possamos entender a essencialidade dessas coisas, é preciso que nós reconheçamos Cristo em sua condição rica e inestimável. Observem os textos que nós temos aqui. Efésios 3:8 diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essa era a consciência de Paulo. Paulo, ao mesmo tempo que reconhecia a sua condição miserável, miúda, ele olha para a responsabilidade que o Senhor lhe havia concedido e diz: olha, este pequeno homem foi encarregado de falar das insondáveis riquezas de Cristo Jesus, as quais são conhecidas por meio do Evangelho. Então observem como a visão de Paulo acerca de Jesus era ampla. Ele não tinha a visão de Cristo apenas como um homem que nasceu, cresceu, viveu e depois de um tempo morreu e acabou. Mas ele entendia Jesus como de fato o Senhor da sua vida, o detentor de tudo o que há de mais belo e profundo, e que é possível ao homem conhecer. Ainda ele, em Romanos, fala mais: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, por mais que Paulo tivesse condições de expressar a beleza de Jesus, ele usa termos que mostram a condição superlativa de tudo isso, não é? Coisas que não cabem no entendimento humano. Por isso são insondáveis, inescrutáveis, são difíceis de compreender, mas são reais, são verdadeiras, e nós precisamos sempre reconhecer. Essas riquezas inestimáveis constituem um tesouro valiosíssimo para cada um de nós, que devido à nossa pouca fé, à nossa timidez, muitas vezes é inexplorado. De que vale um tesouro guardado? De que vale um tesouro não utilizado? Se você tem riquezas e não quer gastá-las, você de fato não é rico. Não estou falando aqui de consumismo, tá bom? Não é para você pegar a sua poupança e torrar amanhã. Mas entendamos, meus queridos, como muitas vezes nós subutilizamos a graça de Deus. Com quanta empolgação nós falamos destas coisas. Com quanta intensidade nós temos vivido tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Você já parou para pensar nisso? Quanto do seu tempo, da sua atenção, do seu vigor é aplicado nas coisas de Deus? Quanto da sua vida isso ocupa? Isso equivale a você ser rico e não ter coragem de gastar, e não ter coragem de utilizar.
Esse tesouro valiosíssimo, muitas vezes, é desconsiderado pelos cristãos. Mas ele é surpreendentemente belo, poderoso. Você já parou para considerar a grandeza dessas coisas? Tudo aquilo, meus irmãos, que nós conhecemos de Cristo é apenas a ponta do iceberg. Você bem sabe que o iceberg conserva a maior parte da sua massa sob a água. Então, ainda que você veja uma montanha de gelo, o que está escondido é infinitamente maior. Assim é a riqueza que você tem da parte de Cristo Jesus em suas mãos. Mas nós não nos surpreendemos porque não conhecemos, muitas vezes não nos interessamos, não aplicamos, não levamos tudo isso para o nosso dia a dia, mas é algo difícil até mesmo de imaginar. Olha só o que Danny Ortland ainda diz. Estamos olhando para um Jesus inferior, sem poder e unidimensional, que nós mesmos criamos, imaginando ser esse o Jesus verdadeiro? Percebam que as provocações que ele faz são muito interessantes, porque, de fato, muitas vezes nós apequenamos Jesus. E embora, em algumas das nossas interjeições, afirmações, digamos, só Jesus na causa, na verdade, nós passamos na sua frente e tentamos resolver ao nosso próprio modo. Quando não, muitas vezes sugerimos a ele que faça do nosso jeito. Mas quando consideramos coisas como o senhorio, a soberania, o poder e a majestade de Cristo, de fato ele reina em nossas decisões, em nossas escolhas, em nossas posturas, em nosso entendimento de fé e na nossa cosmovisão? É uma pergunta interessante e que não é difícil de mensurar. Qual o tamanho do Jesus para o qual você olha? Que Jesus é esse? Quem sabe alguém assemelhado a você? Então eu convido você a olhar para as faces de Cristo. É óbvio que ele possui muitas, mas nós vamos alistar aqui apenas 7, para a gente pensar um pouquinho e entender alguns aspectos essenciais da pessoa do nosso Senhor Jesus. E por que pensar em Jesus quando o assunto é santificação? Se ele é a base de tudo, ele também o será, para que sejamos em tudo agradáveis a Deus. O primeiro aspecto essencial da pessoa de Cristo Jesus é o seu governo. A Cristo foi conferida autoridade suprema. Uma das suas últimas palavras estando aqui na terra dizia respeito exatamente a isso: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade de Cristo não está limitada a uma cidade, a um país, a uma determinada fronteira. A autoridade de Cristo Jesus é universal. Isso ainda em termos reducionistas, porque o universo é a maior coisa que nós nem conhecemos, né? Pelo menos temos notícia. Mas vamos usar esse termo. A autoridade de Cristo Jesus é universal. Nós conhecemos limites de autoridade. A autoridade doméstica, a autoridade estatal, a autoridade em termos mundiais, enfim. Mas todas elas possuem um limite, possuem uma abrangência. Mas a autoridade de Jesus, ela é absoluta. O seu governo, portanto, é marcado pela sublimidade. É um governo cujo plano é totalmente efetivo. Então, mesmo as coisas que aos nossos olhos parecem totalmente perdidas e fora de controle, estão perfeitamente encaixadas no plano, no conhecimento, no controle de Cristo Jesus, posto que esse controle é total. O juízo que ele executa é perfeito. Não há limites. A sabedoria do Senhor é profunda.
Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que ele é antes de todas as coisas, conforme lemos hoje. E nele, tudo subsiste de fato. Então, Jesus é a base de todas as coisas. Tudo que nós conhecemos, envolvendo até mesmo a nossa própria vida, tem como base de sustentação Ele próprio. Porque todas as coisas que existem, só existem por causa dele. Logo, ele é o início e o fim de tudo. Então, quando olhamos para alguém com tamanho poder e autoridade, tudo fica mais claro para nós. Então, não há como nós adquirirmos uma vida santa à parte de Jesus. Então, ele governa todas as coisas. A grande pergunta é: ele governa o seu coração? Ele governa as suas decisões? Ele governa a sua vida? Ele é a base de tudo para você? Ou você vive do jeito que você quer? Entenda que tudo está sob o poder das suas mãos. Porque Ele, de fato, governa. O governo dos homens é efêmero, passa, acaba. Mas o governo de Cristo Jesus permanecerá para sempre. A segunda face, o segundo aspecto essencial, diz respeito à salvação. Afirmamos: Cristo é o Salvador. Todos nós sabemos disso. Efésios 2, verso 1 diz: Ele nos deu vida. Deixa eu abrir, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele é o nosso resgatador. É Cristo que trouxe para nós a vida que nós não tínhamos mais. Foi Ele quem trouxe para nós a liberdade que nos foi tirada pelo pecado. Foi Ele quem nos deu a condição de andarmos limpos, livres de toda a culpa. Portanto, ao olharmos para o Senhor, reconhecemos imediatamente a sua condição de Salvador, posto que nós estávamos perdidos. Mas, contrastando tudo isso com a realidade da nossa santificação, pensamos: onde está o prejuízo devocional? Perguntemos: por que falhamos em nossa santificação? É o próprio Senhor quem nos dá uma pista aqui. Lucas capítulo 7, verso 41 ao 43, uma passagem interessante que certamente você conhece. Jesus estava na casa de um fariseu e em dado momento uma mulher chega, derrama bálsamo em seus pés, enxuga com os cabelos, chora, estando ali naquele lugar. É como se lavasse os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, o que causa estranheza nos circunstantes ali. E indagam, questionam: se Jesus fosse de fato um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Ele não a deixaria tocar nos seus pés se ele de fato soubesse quem ela é. Então ele chama aquele homem que faz esse questionamento, o fariseu, e conta uma historinha para ele. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Em seguida Jesus fala: essa mulher reconhece, sabe o que eu tenho feito por ela. De fato, ela é uma pecadora. Mas o perdão que ela recebe a coloca em estado de graça. E essa é a maneira de ela agradecer. E ele ainda faz mais. Jesus, ele era um tanto quanto perspicaz, nas suas colocações. Ele falou: eu cheguei aqui,
você não me deu água para lavar os pés, você não me deu uma toalha para enxugar os pés. Ela, desde o momento que chegou, não para de beijar os meus pés e enxugá-los com os cabelos. Então ela está fazendo o que você, como anfitrião, deveria ter feito. Mas qual é a diferença? Ela sabe que precisa de mim, você acha que não. Percebam, o prejuízo devocional está exatamente aqui, quando há uma perspectiva de suavização, não é? Do quê? Da distância que nos separa do Senhor. Não estou tão longe de Deus assim. A nossa santificação fica comprometida quando nós acreditamos a nós mesmos algum mérito em nossa relação com o Senhor. É como se a gente suavizasse o problema, amenizasse os riscos e não considerasse a iminência da morte. Quem faz esse perigoso exercício não reconhece a sua necessidade de salvação. Portanto, quando ele olha para o Salvador, ele diz: eu não preciso dele. Para quê? Não é? A gente não vai reconhecer a necessidade, a importância do corpo de bombeiros até precisar, até que a nossa casa pegue fogo. Não é? Mas quando, que Deus nos livre, se acontecer, viram nossos heróis. Portanto, enquanto não reconhecemos a nossa miséria, quem é Cristo? Mas observemos. O prejuízo devocional acontece todas as vezes que nós perdemos a consciência real da nossa miséria. Quando olhamos para nós e percebemos assim, não, tem gente muito pior do que eu. Não, está doido. Vamos aqui, vamos tranquilo, vamos suave, né? Mas cada um de nós, meus irmãos, deveria lamentar profundamente a nossa condição espiritual, porque ela não é boa. E se nos contentarmos com aquilo que não é bom, nós não crescemos. E não é assim em todos os aspectos da nossa vida. Você não procura um trabalho melhor se você não se incomoda com o seu orçamento apertado. Não é sempre assim? Quando você deseja e não consegue, você começa a pensar, eu tenho que ganhar mais. A gente precisa robustecer o orçamento. Então, todas as vezes que nós detectamos um problema, você age no sentido de sanar o problema. Quando o Espírito Santo nos alerta sobre a dificuldade do nosso coração, é hora de nós nos curvarmos diante do Senhor e pedirmos a Ele que nos ajude, que aumente a nossa fé, para que possamos ser mais santos, para que possamos então viver como lhe apraz, como de fato lhe agrada. E dessa maneira o prejuízo devocional vai sendo restaurado, vai sendo diminuído, até que se torne um superávit. Certo? Então observemos bem estas questões. Mas há aqui uma terceira face de Cristo, um terceiro aspecto essencial, que é a sua amizade. Esse é um tema que eu gosto. Eu não consigo dissociar a fé da amizade. Acho perfeitamente plausível que no meio da caminhada de fé vivamos como amigos. E por que eu penso assim? Porque Jesus agia dessa maneira. Jesus desenvolveu amizades. Para que eu não passe por mentiroso. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. E a sequência do texto vai dizer, porque tudo quanto recebi de meu Pai, compartilhei com vocês. Então, é próprio dos amigos confidenciar, compartilhar, dividir, não é? Então, Jesus faz exatamente isso com aqueles que estão atentos aos seus estatutos,
aos seus mandamentos, aos seus ensinos. Normalmente não é difícil olharmos para Jesus com temor e tremor, meu Senhor, de fato. Não é complicado que nós reconheçamos a sua grandeza e o seu senhorio, não é? Mas temos a mesma facilidade em reconhecê-lo como Senhor e amigo? Isso para nós parece um tanto estranho, porque podemos observar dois extremos, não é? Ao mesmo tempo em que Jesus é como um leão, que lidera e protege aqueles que são seus, ele também é o cordeiro, não é? Que se entrega silenciosamente para cobrir os pecados dos que são seus. Então parece que esses extremos são difíceis de se relacionar. Mas eu pergunto a você, Jesus é seu melhor amigo? Porque a palavra do Senhor nos apresenta Jesus como amigo de pecadores. E se nós olhássemos, não é, como olhamos hoje, para as nossas relações, e víssemos Jesus conversando com prostitutas, com ladrões, não é, com traficantes, o que nós pensaríamos acerca dele? Não é difícil a gente entender a posição dos fariseus. Mas espera aí, olha o tipo de pessoa com a qual Jesus anda. Será que dá para confiar em alguém assim? Nós temos aquela máxima, né? Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Então, ou seja, ao verem Jesus ladeado de pecadores, eles imaginaram, ele é do mesmo jeito. Não dá para confiar nesse cara. Observem só. Mas a palavra do Senhor nos diz, leia o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Essa era a visão que tinham de Jesus. Mas ele sabia o que estava fazendo. Ele estava com aquelas pessoas, não para que fosse influenciado por elas, mas para influenciá-las por meio do seu amor e do seu ensinamento. Por quê? Jesus, ele faz o papel de um amigo solidário, atencioso e íntimo. E esse tipo de amigo, meus irmãos, é o melhor tipo de amigo que nós conhecemos. É o amigo que todo mundo quer ter. É o amigo que está sempre disponível. Logo, se nos reconhecemos pecadores, Cristo é o amigo perfeito para nós, porque é o amigo que pode mudar a nossa sorte, é o amigo que pode e deseja se aproximar da gente. É o amigo que não vai nos rejeitar, é o amigo que não vai virar as costas para nós, porque se compadece da nossa má sorte. Jesus é um amigo cheio de compaixão, porque ele simplesmente ama. Obrigado, Carlos. É um amigo que ama. E esse amigo, além de amar, é perseverante. É um amigo determinado. O texto vai dizer, ainda João, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É interessante isso, porque se olhamos para o tipo de amigos que Jesus tem, certamente não é fácil amá-los. Consultemos o nosso coração e vejamos quantos amigos deixaram de ser nossos amigos. Quantos desamores, quantos rompimentos cada um de nós carrega. Não precisa me contar. Eu também tenho, as minhas contas. Mas nós somos assim. Nós dizemos, não serve para andar comigo, não serve para visitar minha casa, não serve.
para estar perto. Mas Jesus é o contrário, ele fala, não, eu vou insistir, eu vou amar até o fim. João 13:1. Olha o contraste. O contraste aqui, meus irmãos, se dá entre a hesitação humana, normalmente a gente, opa, aqui não. Mas Jesus é diferente. Ele não desiste. Que vergonha para nós, né? Jesus é aquele que vai até o limite. E ultrapassa o limite. Porque Jesus não abre mão de ligar-se a cada um de nós. Jesus é aquele que permanece quando todos vão embora. Porque Ele não nos dá as costas. O seu amor é inviolável. Porque Ele não desiste. Quem nos separará do amor de Cristo? Esse amor inviolável não é anulado pela tribulação, não é anulado pela fome, não é anulado pela escassez, pela nudez, pelo perigo, pela espada, pela perseguição, por nada. E a gente ainda poderia incluir aí, pelo pecado. Porque Ele é o que pode resolver o nosso maior problema. Porque Ele é um amigo determinado. Ele é um amigo que não desiste de você. Portanto, se Ele não desiste, há esperança para mim e para você. A esperança de sermos santos. A esperança de vivermos conforme Ele deseja. Uma outra postura desse amigo determinado é a sua intercessão, e nisso Ele é incansável. Olha só, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha o privilégio. Quanto tempo você consegue manter-se em oração por uma determinada causa, por uma determinada pessoa? Cristo nos dá o exemplo de alguém incansável na intercessão. E olha que a gente dá trabalho, né? Porque nós somos inconstantes. Jesus está orando por você nesse exato momento. Você sabia disso? Jesus está intercedendo, está falando a seu respeito diante de Deus nesse exato momento. Então tudo é dele e por meio dele. Não estaríamos aqui sem Ele. E não permaneceríamos se de fato Ele não estivesse fazendo o que Ele prometeu fazer, preparar lugar e interceder por cada um de nós, dia e noite. Observe esse pensamento. Thomas Goodwin. Permita-me dizer-lhe que ainda estaria pregando hoje, mas tinha outros negócios a fazer por você no céu. Está se referindo a Cristo, onde se encontra orando e intercedendo por você, mesmo quando você peca, como vemos que Ele fez ainda na terra pelos judeus quando estavam crucificando. Lembra? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus mantém essa oração ainda hoje. Jesus intercede, Jesus ora, Jesus pede em nosso favor. Não é? Aqui sim, vale a máxima, peça ao filho que o pai atende. Porque de fato, Ele é o nosso grande intercessor. E Ele faz tudo isso pelo nosso bem. Você já imaginou pensar que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, está cuidando de você? Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sabemos que Hebreus traz a perspectiva sumo sacerdotal de Cristo Jesus. Só que Jesus é um sacerdote, que assim como Ele é um soberano que reina tanto na terra como no céu, Ele também exerce o seu sumo sacerdote, tanto na terra como no céu. E Ele intercede por nós lá também. Portanto, a sua misericórdia está sempre diante de nós, para que sejamos, por Ele mesmo, restaurados.
Tudo isso para que nós não percamos de vista a esperança da sua volta, quando Ele mesmo mudará todas as coisas. Olha só, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, toda angústia que você talvez sinta hoje, tem dia e hora para acabar. Está marcado na agenda eterna, conduzido pelo Pai. Esse momento nos trará, não é, a presença gloriosa de Cristo Jesus. Um retorno de fato triunfal, conforme o texto aí de 1 Tessalonicenses 4,16 nos lembra. Mas como olhamos para esse dia? Com perplexidade? Com espanto? Ou é a grande fonte de alegria para nós? Considere a ternura de Cristo Jesus. Aqui o sétimo aspecto e último, não é? Da sua pessoa. Onde entendemos Cristo aqui como alguém gentil. Talvez a gente não consegue imaginar com facilidade essa perspectiva de Cristo. Ah, mas Jesus, um cara gentil? Como é que é isso? São palavras dele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha aí, os exaltados, os nervosinhos. Aprendam com Jesus, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Isso mostra, meus irmãos, a abertura de Cristo para receber pessoas, a sua condição tranquila, mansa, bem como a sua profunda humildade. Falar da humildade de Cristo é até clichê, mas de fato Ele é. E sendo Cristo marcado pela humildade, fica para nós o exemplo. Observe como essa perfeição contrasta, não é, com as nossas dificuldades. Todas essas coisas aqui refletem as nossas limitações. O arrependimento acontece por causa da consciência do nosso pecado. A tristeza se dá pela compreensão das consequências. A necessidade nos mostra aonde nós ainda precisamos chegar e o quanto nós precisamos melhorar. E a carência é o entendimento do muito que nos falta. Mas é nesses momentos, essas coisas são a deixa para que Jesus se aproxime de nós. É nesses momentos que nós percebemos o seu carinho, que nós percebemos a sua amabilidade. Porque Cristo, mediante arrependimento, nos dá uma vida nova. A tristeza, Ele transforma em alegria. A necessidade, não é? Ele resolve por meio da sua provisão. E a carência, Ele trata com a sua amizade. Se você tem Cristo, não te falta mais nada. Portanto, observemos, irmãos, quem é o nosso Senhor, como Ele tudo faz para que nós possamos ser melhores. Blaise Pascal, citado por C.S. Lewis, destaca algo interessante. Eu não admiro o extremo de uma virtude se você não me mostrar ao mesmo tempo o extremo da virtude oposta. Uma pessoa mostra a sua grandeza não por estar em uma extremidade, mas sim por estar, houve um errinho aí de digitação, por estar simultaneamente em duas extremidades e preenchendo o espaço entre elas. Humanamente falando, eu penso que isso é impossível. Somente Cristo pode ser ao mesmo tempo Senhor e amigo. Pode ser ao mesmo tempo tão firme, tão forte, tão valente e ao mesmo tempo tão gentil. Somente Cristo pode, em meio a esses dois extremos, ser tudo aquilo que nós precisamos. O nosso Salvador, o nosso grande amigo, o nosso resgatador. Todas essas coisas que nós vimos aqui em relação à sua pessoa. Porque Ele é Deus. E é tudo para nós. Portanto,
que comecemos, meus irmãos, a refletir sobre uma santidade profunda, conectados à importância e grandeza da pessoa do nosso Salvador. Lembremos sempre que Ele é cheio de ternura, com a qual Ele abençoa a nossa vida e nos exemplifica sobre o modo como devemos viver. Que o Senhor seja com você e te abençoe grandemente. Vamos orar? Deus amado, cheio de poder e graça, obrigado, porque o Senhor, a sua infinita bondade e sabedoria, nos deu Cristo, o qual é Deus, e esteve entre nós, e hoje intercede por nós, é o Senhor das nossas vidas, e guarda-nos de todo o mal. Assim, meu Pai, nós rogamos, a fim de que jamais se apague do nosso entendimento a compreensão do significado e do poder de Jesus sobre cada um de nós. Obrigado pelas reflexões, pelas provocações que a Tua Palavra, ó Deus, nos trouxe nessa noite. Que persigamos, Senhor, ardentemente a santificação, visando em tudo agradar ao Senhor. Leva os meus irmãos, ó Deus, em paz de volta aos seus lares. Que uma vez ali, eles sejam impactados pelo Teu amor gracioso, pela Tua proteção e pelo primor da Tua paz. Assim oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém.